Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças, no processo de apreciação na especialidade das propostas de Lei 37, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa que aprova a Lei das Grandes Opções para 2022-2026 e da proposta de Lei 38, 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, que aprova o Orçamento de Estado para 2023. Temos hoje o gosto de contar connosco a presença do Conselho de Finanças Públicas, representado pela sua Presidente, Sra. Professora Nazaré da Costa Cabral, que calorosamente saúdo, acompanhada que vem do Professor Paul de Grow, que igualmente cumprimento, Sr. Professor também Miguel Santoban, Carlos Vogal Executivo e dos vogais não executivos, Professor Carlos Marinheiro e Jorge Copitz, que igualmente cumprimento. Queria, antes de dar a palavra à Sra. Presidente Nazaré Costa Cabral, pessoal e creio que em termos também da comissão a que presido, dar as felicitações pela menção constante do European Fiscal Board, que reconhece o mérito também, diga-se de passagem, indiretamente, também é do Parlamento, na exata medida em que o quadro normativo que estatui a independência é fixado pelos órgãos legislativos, mas que referência à situação de que o Conselho de Finanças Públicas, ou melhor dito, a entidade portuguesa é a segunda, reconhecida como a segunda que mais independente é nos rankings da OCDE e, portanto, os méritos também, do modo como tem sabido exercer as competências que legalmente estão atribuídas. Assim, senhoras e senhores deputados, irei dar a palavra à Sra. Presidente para uma intervenção inicial que se circunscreverá nos 10 minutos que constam da grelha à vista das senhoras e senhores deputados e darei sequencialmente a palavra, por ordem de crescente representatividade parlamentar, depois, para as questões que entenderem dirigir os tempos que constam da referida grelha. Cada vez que esgotar esse tempo, darei a palavra ao Conselho de Finanças Públicas para responder, após o que, se houver inscrições para tal, se fará uma segunda ronda em que, desta feita, as questões serão respondidas apenas depois de formuladas todas as questões, sendo que cada senhora ou senhor deputado estarão atribuídos até 2 minutos. E assim, reiterando a todos os meus cumprimentos, a palavra à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, Professora Nazaré da Costa Cabral. Faça-se, Sra. Professora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais nada, penso que o professor Paulo de Grão não está com acesso à tradução. Era só mesmo antes de começar a intervir. Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Pedir desculpa por este intervalo que se prende com constrangimentos de natureza técnica que fazem com que os serviços de tradução tenham que ser feitos presencialmente, o que agora conseguimos lograr. E, com isso, obviamente, os nossos pedidos de desculpa aos senhores Paul de Grow e George Copitz, esperando que não haja prejuízo com a realização da audição nestes termos. E assim, retomando isso no ponto exato em que estávamos, reiterando os meus cumprimentos, darei a palavra à Sra. Presidente da Comissão do Conselho de Finanças Públicas, Professora Nazaré Costa Cabral. Faça, Sra. Professora. Muito obrigada, Sr. Presidente, a quem desde já cumprimento. Os meus cumprimentos também aos senhores deputados presentes. E passarei assim rapidamente a fazer uma breve apresentação, que no fundo é um sumário do nosso relatório que publicámos recentemente sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2023. Antes de mais nada, começaria por recordar que a primeira, digamos, intervenção do Conselho das Finanças Públicas neste processo orçamental teve que ver com o endosso
do cenário macroeconómico subjacente ao documento orçamental. Esse cenário foi objeto de endosso, portanto, considerámos que ele estava em linha e que era coerente com as restantes projeções para a economia portuguesa que, à data da elaboração desse mesmo parecer, eram conhecidas. Evidentemente que tivemos também a oportunidade de assinalar um conjunto de riscos, que são riscos sobretudo descendentes, para aquilo que possa vir a ser o comportamento da economia portuguesa no próximo ano e que tem que ver essencialmente com a evolução do quadro geopolítico, do quadro macroeconómico e, em particular, a evolução da inflação e todos os fatores que negativamente possam afetar o comportamento da economia portuguesa, nomeadamente a situação económica dos nossos principais parceiros europeus. Relativamente ao exercício de coerência que fizemos, tendo em conta aquilo que está previsto na proposta do Orçamento do Estado, no relatório, e à evolução do saldo orçamental, em particular, apreciámos, no fundo, as várias componentes que ajudam a explicar a evolução do saldo negativo de 4.400 milhões de euros em 2002 para um saldo negativo de 2.200 milhões previsto para 2023 e podemos, de facto, verificar que uma boa parte da melhoria desse saldo fica a dever-se, por um lado, ao cenário macroeconómico e depois, fundamentalmente, ao desfazamento de um conjunto de medidas que foram adotadas ainda no quadro do apoio ou da resposta aos efeitos da pandemia e também no quadro da resposta aos efeitos da crise energética, efeitos esses que se dissipam para 2023 e que permitem, de alguma forma, compensar outros impactos negativos, estes negativos sobre o saldo, nomeadamente o carry-over de um conjunto de medidas, de políticas discricionárias adotadas e que terão impacto no próximo ano. Portanto, estes são, de facto, os aspectos que justificam um comportamento globalmente coerente, embora existam aspectos que ficam que são menos claros do ponto de vista da sua explicitação, que podem ficar a dever-se, quer à interação das variáveis orçamentais com as variáveis macroeconómicas, interações de segunda ordem, ou com aspectos residuais para os quais não há uma explicação evidente no próprio documento. Passando agora à análise dos indicadores orçamentais, verificamos que a proposta orçamental antevê uma redução do saldo orçamental em 1 ponto percentual do produto, portanto, está contra o déficit de 1,9% do PIB previsto para 2022, antecipa-se um déficit de 0,9% do produto para 2023 e essa melhoria fica, de facto, essencialmente a dever-se ao facto de termos aqui um maior contributo da despesa, mais do que da receita, e, por outro lado, esse maior contributo da despesa está associado, como eu dizia há pouco, em grande parte ao facto de muitas das medidas que foram adotadas, medidas discricionárias, pontuais, adotadas este ano, elas não estarem por ora previstas no Orçamento de 2023, nomeadamente no quadro, aquelas medidas de apoio que foram adotadas no quadro da resposta à pandemia e da resposta à crise energética. Também notamos uma melhoria do saldo estrutural para 2023, que deverá ficar também num déficit de 0,9% do PIB, o que nos permite depois, ao fazermos a análise da postura da política orçamental, verificar que, enquanto que no ano 2022 tivemos um comportamento procíclico, mas de caráter expansionista da política orçamental,
neste ano de 2023, digamos, de facto, a postura muda de quadrante e podemos caracterizá-la como uma política procíclica, simplesmente, neste caso, uma política restritiva, ou seja, num quadro de deterioração da conjuntura, temos uma melhoria do saldo estrutural e, particularmente, do saldo primário estrutural. Passando agora à análise dos principais agregados ou variáveis orçamentais que concorrem, portanto, para esse resultado orçamental, começando pela receita pública, podemos, comparando, a barra mais clara é a que diz respeito à estimativa para 2022 e a mais escura a que diz respeito à previsão para 2023, podemos verificar que, ainda que haja, de facto, há uma desaceleração do crescimento da receita total em termos absolutos, o que, naturalmente, está muito relacionado com a própria desaceleração do crescimento da economia previsto para o próximo ano. Em todo o caso, em percentagem do PIB, prevê-se um ligeiro aumento do peso da receita pública no produto, e isto é resultado fundamentalmente do acréscimo previsto para a receita de capital, que apresenta aqui um crescimento assinalável de mais 0,9 pontos percentuais do produto. Notamos, digamos, enfim, este comportamento da receita, ou esta desaceleração da receita, está muito relacionada com o comportamento da receita fiscal, desde logo. Notamos, por exemplo, uma desaceleração do crescimento assinalável em termos absolutos, repito, no caso das contribuições sociais, porque estas são de facto sensíveis à evolução das remunerações e, por sua vez, elas são muito sensíveis à evolução da dinâmica económica e, portanto, acompanham essa dinâmica de forma significativa. E, portanto, elas vão ter, de facto, no próximo ano, um crescimento mais moderado daquele que foi sugerido, daquele que teve lugar nos últimos anos e particularmente neste ano ainda em curso. Passando agora à evolução da despesa. O rácio da despesa pública diminuirá 0,6 pontos percentuais do PIB. Temos, mesmo em termos absolutos ou em volume, temos uma desaceleração do crescimento da despesa total, portanto, de novo, a barra mais escura é a previsão para 2023, em contraste com a barra mais clara, e esta desaceleração do crescimento da despesa total fica a dever-se, de novo, à dissipação do tal impacto das recentes medidas extraordinárias, dos apoios extraordinários, foram adotados durante o corrente ano 2022, muitos dos quais não se replicarão, pelo menos tal como estão na proposta, no próximo ano. Destes quase 4 mil milhões de aumento da despesa pública, 55% desse aumento é justificado pela despesa corrente primária, sobretudo pelo aumento das despesas com pessoal e consumo intermédio. Em relação às despesas com pessoal, faço notar que, de acordo com os nossos cálculos, se prevê um aumento de 5,5% em 2023, uma variação que é superior aos 4,9% previstos para o produto nominal. Portanto, e em boa medida, esta variação é justificada pelo efeito preço, portanto, pela dinâmica de atualização das remunerações dos trabalhadores da administração pública. No caso da despesa de capital, há aqui aspectos que ficam algo por explicar, nós assinalamos no nosso relatório. Pese embora esteja previsto um aumento muito significativo da formação bruta de capital fixo, na ordem dos 2.300 milhões de euros, em boa medida por impulso do PRR, há depois uma espécie de compensação deste aumento com uma redução de 1.700 milhões de euros na outra despesa de capital, que nos parece uma previsão de redução desta componente de despesa
que não se encontra devidamente justificada ou fundamentada no documento. Portanto, tudo somado, verificamos que o documento apresenta um crescimento bastante mais moderado da despesa de capital, no total de 578 milhões de euros, do que aquele que, por exemplo, está contemplado no atual orçamento para 2022. Importa também, ainda a propósito da despesa, chamar a atenção para a trajetória de evolução da despesa com juros da dívida pública. E, portanto, o ano de 2023 interrompe a trajetória de decréscimo com prestações associadas aos juros da dívida pública. Esse decréscimo tem-se verificado nos últimos anos, desde 2014, e, de facto, em 2023, esse processo de redução é interrompido e, portanto, é um aspecto que convém, de facto, assinalar. Já no que diz respeito à evolução da dívida pública, o rácio diminui, enfim, na ordem dos 4,2 pontos percentuais para o próximo ano, e essa redução é, de novo, tal como, aliás, já verificamos este ano, em 2022, essencialmente determinado pelo contributo do crescimento nominal, que suplanta o impacto do acréscimo já previsto para a taxa de juro implícita da dívida pública e ainda, embora em menor medida, o contributo que é favorável, neste caso, dado pelo saldo primário, não é? Pela melhoria do saldo primário. Para terminar, assinalaria, digamos, um conjunto de riscos orçamentais que recaem sobre este exercício e sobre as previsões em que ele assenta e, evidentemente, que grande parte do comportamento das finanças públicas no próximo ano ficará em grande medida dependente daquilo que seja a evolução da situação macroeconómica global, da situação económica do país, da necessidade de termos que adotar medidas adicionais para além destas que estão no orçamento. Portanto, como eu digo, há uma assunção de que muitas das despesas que foram este ano, em 2022, adotadas, que elas serão descontinuadas no próximo ano. Enfim, e não podemos pôr parte da hipótese de que assim não seja, ou seja, de que vai ser necessário reeditar muitas dessas medidas de apoio e reforçá-las. Temos depois aqui uma questão que nos preocupa particularmente, que é a questão da eventual ativação das garantias que foram concedidas ainda no âmbito da resposta à crise pandémica e ao choque geopolítico. Há um conjunto de responsabilidades contingentes que se acentuaram neste período. Temos ainda a questão da reposição do equilíbrio financeiro associado às parcerias público-privadas, processos judiciais que estão pendentes e cuja decisão pode ser desfavorável para o Estado. Já do ponto de vista ascendente, evidentemente que a inflação este ano teve um impacto expressivo, favorável sobre as finanças públicas portuguesas, quer para o saldo, quer para a dívida pública, e esse impacto pode perdurar ainda no próximo ano, se de facto a cobrança de receita, por força desse impulso inflacionário, for de facto mais favorecida do que a própria despesa, e portanto isso pode acontecer. Último slide apenas, e uma última nota crítica que fazemos relativamente ao enquadramento plurianual do nosso documento orçamental. De novo, embora tenha havido uma alteração legislativa no sentido de que esse quadro plurianual pudesse ser apresentado numa fase mais tardia, neste caso com 90 dias após a tomada de posse do Governo, verificámos que, de novo, essa situação não foi cumprida. Portanto, esse quadro plurianual só foi apresentado ao Parlamento com a apresentação da proposta de lei do orçamento, o que significa que os instrumentos de programação plurianual das nossas finanças públicas continuam a ser desvalorizados e, portanto, penso que essa é uma chamada de atenção que não podemos deixar de reiterar, como vem sendo o hábito. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente.
excedeu ligeiramente o tempo, mas era o mínimo a mínima cortesia que nós poderíamos dispensar depois deste constrangimento inicial, que uma vez mais pedimos desculpa relativamente às condições da tradução. Como há pouco referi, vamos então iniciar a ronda de questões. Portanto, darei a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Sérgio Ávila, dispõe de 5 minutos, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. O relatório em análise e a abordagem do Conselho de Finanças Públicas ao Orçamento de 2023 penso que podem assentar em 5 grandes conclusões. A primeira conclusão é que existe efetivamente uma redução, uma melhoria de saldo estrutural de 1,5 pontos percentuais do PIB, faz com que o saldo estrutural seja correspondente ao déficit previsto em contabilidade nacional. Isso tem 2 efeitos muito importantes. O primeiro é que permite efetivamente criar margem de segurança para novas medidas que sejam necessárias no futuro, sem o risco de incorrer em déficit excessivo. E, em segundo lugar, acomoda, como é referido no relatório, um forte reforço do investimento, nomeadamente na formação bruta de capital fixo, que atinge o maior valor desde que há série estatística, sem que isso se reflita no agravamento do déficit. A segunda grande conclusão é que há claramente uma substituição, apesar do déficit estrutural baixar, há uma substituição clara de medidas que são one-off, medidas com efeito num ano, por medidas de natureza permanente. O Conselho de Finanças Públicas calcula uma redução de despesas que eram momentâneas e pontuais de 8.808 milhões de euros, mas em contrapartida a criação de medidas de apoio de natureza permanente no valor de 7.280 milhões de euros, o que reforça a consolidação dos apoios que estão subjacentes. O terceiro aspecto muito relevante é que o Conselho de Finanças Públicas também refere que a receita fiscal face ao PIB revela uma redução de 0,5 pontos percentuais do PIB, ou seja, o menor recurso à receita fiscal no contexto orçamental. E um ajustamento, um esforço de, por um lado, conciliar o aumento da despesa pública em valor menor que o PIB nominal, mas em contrapartida esse esforço é canalizado essencialmente para reforço de salários e atualizações de carreiras, que representam 36% do total da despesa corrente primária. E, em quarto lugar, a credibilidade das próprias previsões orçamentais. Conforme o Conselho de Finanças Públicas refere, a elasticidade da previsão das receitas e das despesas face aos agregados macroeconómicos que estão subjacentes, quer do ponto de vista de receita fiscal, receita não fiscal, receita contributiva e a receita não fiscal nem contributiva, mas da despesa, acompanha na generalidade aquilo que é a evolução dos cenários dos agregados macroeconómicos que são subjacentes. Portanto, a verificação desta elasticidade sensivelmente igual a 1, ou seja, a variação corresponde de uma componente que corresponde ao efeito sobre as projeções orçamentais, reforça a credibilidade do orçamento. E o quinto aspecto, para nós muito relevante, tem a ver com a sustentabilidade da proposta orçamental. Como é referido pelo Conselho de Finanças Públicas, há um aumento bastante significativo do peso dos juros da dívida pública no total. A taxa de juros aumenta face ao estoque médio da dívida de 1,8% para 2,2 percentuais, mas há um aspecto fundamental que contribui muito mais que os anos anteriores para a redução da dívida pública face ao PIB, que é o peso e o efeito do saldo primário na contributo para a redução da dívida pública. E se o saldo primário tinha em 2022 um efeito de 0,3 pontos percentuais, passou em 2023 para 1,6 pontos percentuais, ou seja, passa de 4,4% do contributo para a redução da dívida para 24,5%, ou seja, o efeito do saldo primário cresce 5,5 vezes face ao ano anterior. Isso é um elemento fundamental para a sustentabilidade da dívida pública e para que possamos ter melhores condições para fazer face ao aumento das taxas de juros nos mercados. E a pergunta que lhe fazia para concluir era precisamente essa: como é que colocam esta evolução de saldo primário como contributo cada vez mais expressivo e com maior peso para a redução da dívida pública face ao PIB? Muito
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Ávila. Vou dar a palavra à Sra. Professora Nazaré Costa Cabral, não sem antes informar as senhoras e senhores deputados que esta apresentação será feita a distribuir pelo correio eletrónico dos senhoras e senhores deputados. Sra. Professora, faça favor, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas observações que fez e pelos comentários que apresenta. É um facto que, enfim, assistimos a essa melhoria, enfim, do saldo primário, e ela dá um contributo para a redução da própria dívida pública. Aliás, já o tínhamos notado no nosso relatório sobre as perspectivas orçamentais e macroeconómicas que elaborámos em setembro, que o peso desse contributo tenderá a ser até crescente à medida que os efeitos da melhoria do comportamento da economia, do crescimento nominal da economia se dissipem. Este contributo tenderá a ser maior, isto num quadro de políticas invariantes, evidentemente. Agora, notamos, por outro lado, que aquilo que se nos apresenta no Orçamento de 2023 é um orçamento de uma matriz essencialmente restritiva, procíclica restritiva, por força justamente de termos um efeito de consolidação num quadro que é, apesar de tudo, um quadro de deterioração da situação económica. Agora, eu penso que, pese embora essa situação, eu não queria deixar de alertar para um conjunto de riscos, temos-lo feito em várias ocasiões, que recaem sobre as nossas finanças públicas e, desde logo, ao nível do comportamento da despesa pública. Portanto, e quando eu falo de riscos, estou a falar de riscos que, desde logo, advêm das pressões sobre a despesa pública. Eu não vou fazer uma avaliação sobre a bondade e justificação dessas pressões, mas há áreas, como aliás os senhores deputados saberão até melhor do que eu, que são neste momento áreas muito críticas para o Estado, para as finanças públicas portuguesas e, desde logo, à cabeça, o setor da saúde. Nós temos feito uma análise daquilo que tem sido a evolução, não apenas do ponto de vista dos cuidados médicos, mas também da evolução dos indicadores financeiros na saúde nos últimos anos. Temos assistido a um crescimento constante da despesa e, desde logo, da despesa corrente no setor da saúde, com taxas de crescimento nos últimos anos sempre superiores a 5%. Este ano prevemos, aliás, um crescimento bastante superior a essa média dos últimos anos, já incorporando o efeito preço e, portanto, aquilo que são os impactos para a saúde da atual situação inflacionista, quer em termos do seu impacto sobre despesas de pessoal, quer na aquisição de bens e serviços, nos fornecimentos intermédios do Estado. E esta é uma área que, pelas contingências da demografia, pela forma como o Serviço de Saúde está organizado, é uma área que coloca problemas no curto e no médio prazo e coloca, sobretudo, questões de sustentabilidade de longo prazo das nossas finanças públicas. Portanto, é uma área que, de facto, terá um impacto grande e que merecerá ser olhada com toda a atenção. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Cumprimento e a quem dou a palavra 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente e a sua equipa do Conselho de Finanças Públicas. Na audição do Orçamento de 2022, a Sra. Presidente referiu que é preciso estar muito atenta ao exercício de 2023, porque esse é que seria um exercício problemático do ponto de vista das contas públicas. Agora que o exercício é conhecido, mantém as mesmas preocupações? É a primeira questão. Apesar do endosso do cenário macroeconómico, o Conselho de Finanças Públicas manifesta reservas relativamente aos pressupostos sobre os quais é construída a proposta de Orçamento do Estado para 2023, designadamente quanto ao crescimento e quanto à inflação.
Quanto ao crescimento, estamos em risco de crescermos em 2023 menos do que os 1,3% do cenário macro e quanto à inflação, corremos o risco de ela vir a ser maior do que os 4% antecipados. O Governo tem desvalorizado as estimativas de crescimento do FMI e também do próprio Conselho de Finanças Públicas. A segunda questão que colocamos é a seguinte: afinal, as estimativas do Governo devem ser encaradas como melhores do que a destes organismos? O Conselho também manifesta dúvidas, em particular, quanto à aceleração do investimento previsto no cenário macro, entre outras razões porque essa aceleração pressupõe um importante contributo do PRR. Contributo esse que, de acordo com o Conselho de Finanças Públicas, desapontou de forma evidente em 2022. O Conselho acompanha as preocupações manifestadas na semana passada pelo Sr. Presidente da República a respeito da execução do PRR. Consideram que Portugal corre o risco de perder irremediavelmente fundos por incapacidade de realizar investimento? É também uma questão que colocamos. Na análise da orientação da política orçamental, diz o Conselho que ela será restritiva, procíclica. Uma política orçamental que se junta a estes freios e a fatores potencialmente recessivos para diminuir ainda mais a procura não é uma jogada de alto risco? Quais são os riscos reais de entrarmos em recessão e em que medida a política orçamental contribui para aumentar esses riscos? Aparentemente, a política orçamental em 2023 visa só um único e exclusivo objetivo: acelerar a consolidação orçamental, mas se isso levar, dado aos condicionamentos já referidos, a uma recessão, não poderá a política orçamental vir a revelar-se inconsistente, isto é, contra o objetivo único que persegue? Não poderá a cura, a consolidação orçamental, vir a agravar a doença, o déficit orçamental? O biênio orçamental de 2022-23 ficará marcado pela inflação, que ajudou a melhorar significativamente a situação financeira das administrações públicas. A receita de impostos terá aumentado nestes 2 anos nada menos do que 17%, deteriorando significativamente a situação financeira das famílias, em especial aquelas cujos rendimentos dependem apenas de decisões do Governo, nomeadamente pensionistas, funcionários públicos, beneficiários das mais diversas prestações sociais indexadas ao IAS. No final de 2023, face à sua situação em 2021, as pensões terão perdido 4,8% do seu poder de compra, os salários públicos terão perdido 5,1% e as prestações via AS terão perdido 2,3%. Num quadro em que as famílias estão a ser apertadas pela dupla tenaz da inflação e da subida das taxas de juros, não estará o Governo, ao decidir aumentos de pensões, salários e prestações muito abaixo da inflação acumulada e ainda muito mais abaixo do crescimento da receita de impostos e contribuições, a impor-lhes um fardo acrescido que poderá vir a revelar-se, em muitos casos, impossível de suportar? Na análise da proposta de orçamento de 2023, o Conselho refere ainda que os governos europeus, incluindo o português, têm vindo a aprovar um conjunto de medidas que procuram mitigar apenas parte dos efeitos dessa perda de poder de compra. Nesta perspectiva, essas medidas devem ser atempadas, direcionadas para os mais necessitados e temporárias, citando as palavras do Conselho de Finanças Públicas, constatando o mesmo que tal não se está a verificar na totalidade destes pacotes de apoios. Gostaríamos que nos explicasse melhor esta posição e a razão pela qual consideram que os apoios e as medidas anunciados pelo Governo são insuficientes. Quanto ao quadro plurianual das despesas públicas, o Conselho considera que este quadro, na prática, constitui mais um exercício formal do que um instrumento de responsabilização orçamental e com a mesma aponta diversas fragilidades, nomeadamente quanto à transparência orçamental. Poderia explicar melhor esta posição e identificar quais são as fragilidades deste quadro? Quais os comentários que fazem ao facto de a proposta de orçamento também omitir e não contemplar apoios financeiros adicionais nem para a TAP nem para o novo banco? Por fim, quanto à discussão que se faz neste momento na Europa e que conta para já com 2 caminhos conhecidos. O primeiro defende a flexibilização da redução da dívida num horizonte temporal diferente, essencialmente motivado pela dívida gerada pela pandemia, e o outro caminho, que é o que tem vindo a ser defendido pelo Governo, que passa pela existência de um helicóptero de dinheiro europeu, um PRR permanente.
Um caminho e uma política tipicamente socialista de esperar pelo dinheiro da Europa. O próprio Conselho de Finanças Públicas reconhece a forte dependência deste orçamento do dinheiro europeu, assim como o tal. É ou não uma opção política do Governo penalizar os rendimentos reais dos portugueses em 2023, tendo em conta a inflação de 11,3% dos 2 últimos anos, quando não tinham de fazer para já com esta intensidade? E provavelmente porque as regras poderão vir a ser diferentes da União Europeia. O que acha o Conselho de Finanças Públicas da flexibilização das regras europeias? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. A palavra à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Sra. Professora, faça à vontade. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões que me coloca. Começando aqui, talvez, pela questão do cenário macroeconómico que colocou e das diferenças, enfim, de valores. Nós próprios, quando apresentámos o nosso cenário para 2023, com uma taxa de crescimento de 1,2% para o próximo ano, assinalámos que, de facto, antes de mais nada, estávamos a trabalhar com aquela que era a informação disponível à data e assinalando os riscos que, de facto, a materializarem se poderiam deteriorar bastante a situação. Voltámos a chamar a atenção para esses riscos, como aliás há pouco mencionei, na análise que fizemos da projeção subjacente ao Orçamento do Estado. Se me pergunta se a situação pode, de facto, ser pior do ponto de vista do comportamento da economia portuguesa para o próximo ano, sim, eu creio que essa hipótese não pode ser descartada. De facto, temos que os sinais, aliás, por hora não são animadores, portanto, a situação do conflito bélico na Ucrânia não está resolvida, os problemas de abastecimento de energia ainda não estão superados, embora neste momento já se assistam a alguns sinais favoráveis daquilo que é o comportamento dos preços da energia, e enfim, isso é uma boa notícia. Em todo o caso, também não sabemos de que forma é que as economias europeias vão reagir, a capacidade de reação e de celeridade dessa reação no próximo ano e, portanto, considerando que estamos de facto muito dependentes daquilo que se passe nesses mesmos parceiros europeus, evidentemente que a situação por hora é muito incerta e é uma situação complexa e difícil. No caso do cenário que foi apresentado pelo Fundo Monetário Internacional, enfim, não quero estar naturalmente a comentar, até porque o cenário, onde de facto o resultado da economia apresentado aponta para os 0,7% de crescimento para o próximo ano, que é de facto um crescimento mais moderado ainda do que aquele que resulta do que nós próprios apresentamos. Ainda que as componentes não estejam todas detalhadas, notamos ali de facto, por exemplo, uma diferença ao nível do comportamento das exportações. Aliás, já notamos essa diferença no comportamento das exportações, em que agora para este ano, em 2022, o Fundo Monetário Internacional prevê uma taxa de crescimento das exportações de 7,7%, contra os 17,8% que o nosso cenário prevê para este ano. Portanto, é uma diferença significativa e essa diferença volta a anotar-se no próximo ano. Poderá estar aí uma boa parte da razão. Agora, é evidente que, como eu digo, as exportações são uma variável muito sensível, uma variável macroeconómica sensível e, portanto, em função daquela que será a dinâmica económica não apenas nossa, mas dos nossos parceiros comerciais, do grau de crescimento das encomendas dirigidas às exportações portuguesas, evidentemente que as coisas podem materializar-se nesse pior cenário. Portanto, não o negamos e temos que estar preparados para que as coisas, de facto, possam ter um desenvolvimento ainda mais desfavorável do que aquilo que já prevemos, que já é, aliás, em boa se perceber, uma desaceleração muito expressiva da taxa de crescimento da economia para o próximo ano. Em relação ao plano de recuperação e resiliência, de facto, uma boa parte do crescimento previsto para o próximo ano, enfim, tendo em conta a proposta do Governo, ela está alicerçada na expectativa de comportamento e de crescimento do investimento público, muito dele baseado no plano de recuperação e resiliência. De facto, aquilo que nós temos notado, enfim, porque
que isso resulta de dados objetivos, são os dados de execução, quer daqueles que são fornecidos pela missão Estruturar Portugal, quer por aqueles que encontramos no Sistema Integrado de Gestão Orçamental, no SIGA, os dados daquilo que é a execução efetiva em contabilidade pública, são níveis de facto de execução que são muito inferiores àquilo que seria, enfim, expectável, de facto uma taxa de execução, pelo menos uma taxa de materialização efetiva de despesa. E, portanto, quando eu falo aqui de execução, estou a falar de materialização efetiva de despesa. De facto, em valores que são por hora baixos. Por outro lado, temos a informação que há contratualização e, portanto, eu penso que aquilo que se depreende da proposta é de que há a expectativa de que muita da contratualização que este ano foi feita possa vir a materializar-se em termos de execução efetiva, do ponto de vista orçamental, no próximo ano. É um risco, não sabemos, portanto teremos que ver e acompanhar com muita cautela e com sentido crítico, evidentemente, aquela que venha a ser a execução do PRR no próximo ano. Eu também chamaria a atenção aqui para, ainda a propósito do PRR, de aspectos que de facto, enfim, esta crise vai mudar alguma da nossa realidade recente. E neste momento aquilo que eu tenho receio, muito sinceramente, são aqueles aspectos mais estruturais do alcance do próprio PRR. E, portanto, a minha questão é saber se de facto o PRR, neste momento, pode vir a ser de facto o tal instrumento de mobilização e de transformação estrutural da economia portuguesa para o qual chegou a ser apontado, não é? Portanto, esse é que é um ponto que me parece que é importante discutir. De que forma é que o PRR, quando nós chegarmos a 2026 e o PRR estiver concluído, enfim, pelo menos é isso que neste momento é o que está previsto, será que ele vai ser o agente de transformação estrutural? Será que ele vai, de facto, impactar no sentido de aumentar o potencial de crescimento da economia portuguesa? Portanto, são aspectos que, de facto, nos suscitam dúvidas. Nós temos exigências grandes do ponto de vista da transformação digital da economia portuguesa, no sentido da sua digitalização, do reforço das suas componentes e competências tecnológicas, e isso é algo que, enfim, por ora não temos dados sobre esse impacto. Ao nível da transição climática também, portanto, temos aqui aspectos que devem ser muito bem acompanhados. Relativamente à questão do impacto recessivo do orçamento, enfim, a postura da política orçamental foi há pouco descrita. Eu também já tive a oportunidade, também quando fizemos a apresentação das nossas perspectivas, de chamar a atenção para que este momento inflacionário é um momento muito complexo, muito difícil, é um momento novo, porque, enfim, já não era conhecido nas economias, pelo menos nas economias mais desenvolvidas, há muitos e muitos anos a esta parte, e, portanto, é uma realidade para a qual, de repente, todas as autoridades orçamentais e monetárias foram despertadas, por assim dizer, e obriga aqui, de facto, a uma gestão que é uma gestão cautelosa, não é? Por um lado, de facto, é importante garantir que os rendimentos, seja os rendimentos do trabalho, seja os rendimentos substitutivos do trabalho, seja outras formas de rendimento, mesmo rendimentos de capital, patrimoniais, não percam valor e não haja perda de riqueza em função do efeito da inflação, porque a inflação tem esse efeito, ela corrói a riqueza, não é? A riqueza que é gerada, que é produzida, e, portanto, é importante que, através de processos de atualização, que essa perda de riqueza, seja ela qual for, não aconteça. Neste momento, aquilo que nós podemos perceber é que, de um modo geral, as fontes geradoras de riqueza não estão a ser devidamente compensadas pelo efeito de inflação, seja ele qual for. Portanto, isso é um aspecto que nós podemos, desde já, constatar. Por outro lado, é evidente que é preciso ter aqui cautelas, porque, e isto não nos podemos esquecer de novo, que estamos num espaço integrado, estamos no âmbito de uma União Económica e Monetária, nós não estamos sozinhos, a gestão destas matérias não é feita de forma sozinha, temos um Banco Central que é único, que é comum e que está atento aos sinais que são dados pelas economias. E, portanto, não é só exatamente aquilo que se passa em Portugal, é aquilo que se passa em termos europeus. E um aspecto que é preciso, de facto, ter muita atenção em termos europeus é de termos aqui processos, enfim, a tal espiral salário-preço de inflação que pode, de facto,
acontecer e que é preciso de alguma forma conter, porque ela não está posta de parte. Há, aliás, alguns fatores que podem, de facto, pressionar, mesmo pelo lado da procura, a própria inflação. A inflação não está ainda devidamente ancorada e, enquanto ela não estiver ancorada, ela é um mal em si mesmo para a economia, por todas as razões que eu já disse, porque ela é um fenómeno que prejudica a capacidade de organização e de funcionamento das economias, a capacidade de produção, a capacidade de distribuição de riqueza e, portanto, ela em si mesma é uma distorção, ela provoca distorções inaceitáveis, indesejáveis na economia. E, portanto, eu creio que, evidentemente, que tendo consciência dos custos, com toda a sensibilidade que é preciso ter para os efeitos sociais que este processo causa, sobretudo nas pessoas que que têm, de facto, mais dificuldade, é preciso também chamar a atenção para a necessidade de termos aqui a contenção desses processos de espiral de inflação, salários, preços que podem acontecer. E isto remete-nos precisamente para a questão que colocou, para concluir, sim, Sr. Presidente, a questão de facto de termos aqui, também do ponto de vista da política orçamental, um cuidado de procurarmos atingir os estratos socioeconómicos de uma forma especial, porque de facto são aqueles os estratos socioeconómicos mais carenciados, esses devem ser de facto apoiados. Não sei se essa é a opção que nós podemos antecipar na proposta apresentada pelo Governo. Parece-me que é uma proposta um pouco de pulverização pelos vários grupos sociais. Talvez uma estratégia um pouco mais seletiva teria ajudado, por um lado, a conter o impacto recessivo e o impacto negativo sobre a vida das pessoas, por um lado, sem criar aqui dinâmicas inflacionistas pelo lado da procura, que também é preciso calcular. E, portanto, essa seria uma medida. Houve aqui uma questão sobre a TAP, isso não sei e sobre o novo banco, não sei se o Sr. Presidente... Para concluir, passamos ao grupo interpelante e depois darei ainda a palavra à Sra. Presidente, até porque os 5 minutos se congelaram em 11. Passamos então ao grupo parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Rui Paulo de Sousa. Cumprimento de quem dou a palavra. 4 minutos, faça. Senhor Presidente, Senhora Presidente, restantes membros do Conselho de Finanças Públicas, caros colegas deputados. O Governo desenhou o Orçamento de Estado para 2023 num contexto de incerteza em relação a vários fatores, nomeadamente a evolução da guerra na Ucrânia e o comportamento da economia. Existem assim riscos à concretização do cenário elaborado pelo Governo, que vão desde a guerra à subida de juros, passando por fatores como medidas de emergência acrescidas, encargos de parcerias público-privadas e incertezas sobre a TAP e o novo banco, substituindo dúvidas sobre a plausibilidade do crescimento de 1,3% para o PIB real. Tal impacta também a previsão do saldo orçamental, que estima um déficit de 0,9%. Por um lado, o crescimento económico enfrenta riscos que se prendem com um crescimento da receita fiscal menor que o esperado, ou uma maior despesa com prestações sociais, indicadores que estão dependentes de evolução económica, nomeadamente variáveis como o consumo privado e as remunerações. Por outro lado, a inflação também pode ser mais elevada que o esperado. Para lidar com a inflação, os bancos centrais têm avançado com a subida das taxas de juros diretoras, que, se crescerem acima do previsto, poderão honorar ainda mais os encargos com juros, tanto em novas emissões de médio e longo prazos, como nas operações de refinanciamento de curto prazo. Assim, havendo um risco descendente para o saldo orçamental de 2023. O Governo prevê uma despesa total consolidada de 138,2 mil milhões de euros e encargos com juros da dívida pública de 6,8 mil milhões de euros, 8,2% acima do estimado para este ano, um total de 6,662 milhões de euros, de acordo com a proposta do Governo para o Orçamento de Estado de 2023. Face ao exposto, a Sr. Presidente, gostaríamos de questionar quais as medidas adicionais que, na vossa opinião, o Governo pode ter de adotar para combater os efeitos possíveis agravamentos a ambos os campos. Passando agora à questão do novo banco e da TAP,
A TAP e o Novo Banco são, sem sombra de dúvida, elementos do risco de cenário orçamental. Daí consideramos estranho que o secretismo à volta dessas duas empresas, continuando a não ser conhecido o plano de reestruturação económica aprovado pela Comissão Europeia, o encarecimento do combustível para os aviões, o arrefecimento de conjuntura e até recessões em inúmeros mercados para onde a companhia voa não deixarão de prejudicar o seu desempenho económico e financeiro em 2023. Não sendo conhecido se há contingências estabelecidas nesse plano, poderão vir a justificar mais dinheiro dos contribuintes para a companhia aérea. Já sobre o Novo Banco, a verdade é que não se pode excluir riscos por via de capitalização devido ao desenho do acordo de venda. Nos termos do acordo de capitalização contingente, o Novo Banco pode ainda solicitar um valor máximo de 485 milhões de euros em função do apuramento das perdas incorridas nos ativos protegidos pelo mecanismo de capitalização e das exigências regulatórias de rácios de capital, além do mecanismo de backstop no valor de 1,6 mil milhões de euros. Face ao exposto, Sra. Presidente, não lhe parece estranho que tanto a TAP como o Novo Banco não se encontrem mencionados na proposta elaborada pelo Governo? Na sua opinião, qual será a razão para tal acontecer? E, por fim, gostaria de questionar a Sra. Presidente novamente sobre a questão das PPPs e do PRR. A verdade é que ambas podem influenciar de sobremaneira as contas públicas. O atraso na implementação do Plano de Recuperação e Resiliência em 2022 constituiu a materialização de um risco descendente para a receita e despesas públicas, que se persistir nos anos seguintes poderá comprometer as metas constantes no plano. Apesar do Governo prever a recuperação parcial deste atraso e um investimento público de 3,5 mil milhões, recordamos para Portugal receber receita previsional do PRR, 13,9 mil milhões de euros, tem de cumprir as metas aprovadas pela Comissão Europeia. Assim, eventuais desvios adicionais à programação poderão adiar ou impossibilitar a cobrança. Relativamente às PPPs, estas constituem um risco devido a pedidos de reposição de equilíbrio financeiro e ações arbitrais, sendo que o Governo já reconhece a possibilidade de uma indenização judicial por via de um litígio relacionado com as PPPs no próximo ano. Uma situação recente aconteceu com a Lusíadas Saúde, que exige uma reposição do equilíbrio financeiro do contrato de gestão da PPP do Hospital de Cascais, devido ao impacto da pandemia nos anos 2020 e 2021. A gestora não chegou a acordo com o Estado, pelo que decidiu avançar com um pedido para resolver a questão em tribunal arbitral. Face ao exposto, questionamos até que ponto tanto o PPR como as PPPs irão prejudicar as contas públicas em 2023. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. A palavra à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, a Professora José Costa Cabral. Dispõe de 4 minutos. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Bom, portanto, enfim, não compete propriamente ao Conselho das Finanças Públicas estarmos a sugerir medidas de política, enfim, como compreenderá. Agora, reitero aquilo que há pouco disse, é que, de facto, este é um momento, de facto, complexo, de gestão complexa, porque há aqui objetivos que podem conflituar entre si em presença, nomeadamente, por um lado, como se dizia há pouco, a necessidade de termos de assegurar a reposição do poder aquisitivo das várias formas de remuneração, por um lado. Por outro lado, a necessidade de haver aqui algum cuidado, alguma contenção, pelo impacto que isso pode ter no reforço da própria dinâmica inflacionista, que agora é fundamental controlar. Enfim, é essa, digamos, a grande preocupação do momento e que nos deve preocupar. Relativamente à questão dos juros, essa é uma questão importante. De facto, nós notamos, enfim, a própria proposta do Orçamento já assumiu desde logo, até para 2022, uma elevação dos juros já este ano. Houve, aliás, a atualização do próprio quadro de políticas invariantes no sentido dessa mesma atualização. E, portanto, esse momento que nós tivemos nos últimos anos, de facto, de redução dos juros em termos absolutos, e aqui estou a falar, de facto, em termos absolutos, é um momento que terminou por hora.
muito por força, digamos, da inversão da situação macroeconómica, por força desta situação inflacionária nova que estamos a viver, já começámos a assistir, de facto, ao aumento dos custos de financiamento nas novas emissões de dívida pública portuguesa. Evidentemente que isso não é algo que afete de imediato a taxa de juros implícita, enfim, que será uma taxa média das emissões que estão pendentes, mas, em todo o caso, é um efeito que se começa logo a fazer sentir. E por isso também dizemos que este momento é um momento que ainda é um momento único, que nos deve mobilizar a todos no sentido de reduzirmos, de facto, o peso da nossa dívida pública no produto. Porque, de facto, uma dívida pública mais elevada é, de facto, também uma dívida mais vulnerável, que está mais exposta às flutuações de mercado e àquela que são as alterações de custo de financiamento. E, portanto, se essas alterações e se essa agudização dos custos de financiamento se acentuar nos próximos meses, nós, de facto, isto pode vir a ser um problema. Aliás, eu creio que o Governo, neste momento, já antecipa que a situação pode agudizar-se, criou ali já uma margem na previsão dos juros em que a plausibilidade dessa agudização se antecipa desde já e, portanto, enfim, temos que verificar o que é que vai suceder. Passando agora à questão da TAP, TAP e Novo Banco. Bom, de facto, nós, Conselho das Finanças Públicas, não temos informação adicional, não temos informação, portanto, não sabemos detalhes do que é que se pretende fazer em termos enfim, quer de conclusão do processo de reestruturação, agora estou a pensar no caso da TAP, nem o que é que se pretende fazer, por exemplo, em termos de privatização da empresa, enfim, é uma ideia que já foi avançada. Agora, é evidente que a situação da TAP nos preocupa, como instituição portuguesa que acompanha a situação das finanças públicas, é uma situação que nos preocupa, porque, enfim, é uma empresa de bandeira, dita de bandeira, e, portanto, agora a questão que se colocará, creio eu, e que desde já a dúvida que se nos coloca, é de saber como é que a empresa vai ser vendida, não é? Por que preço, em que condições e a quem? Portanto, são questões que penso que devem começar a preocupar os portugueses, porque a empresa é uma empresa que tem um passivo muito grande, é uma empresa que tem dívida financeira, que aliás alguma dela vai se vencer agora no próximo ano. Portanto, é importante ver exatamente em que condições é que essa venda se vai materializar e os impactos que isso possa vir a ter para os contribuintes e para os portugueses, não é? Portanto, isso é uma preocupação que eu creio que deve desde já ser assinalada como preocupação. Em relação ao Novo Banco, é um facto, portanto, ainda temos para a utilização do mecanismo de capitalização contingente, há um remanescente que pode ser usado, mas é evidente que isso é em função do que seja a situação financeira do próprio Novo Banco, tendo em conta os resultados que obteve. Também, como eu digo, não temos informação de que esse mecanismo volta a ser acionado, muito menos temos informação de que um mecanismo adicional possa ser acionado. Portanto, não queria, de facto, especular, porque não me parecia de maneira nenhuma curial. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido de Iniciativa Liberal, dando a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, para tal dispõe até 3 minutos. Sr. Deputado, faça favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus representantes do Conselho de Finanças Públicas, congratulando pela apresentação que tiveram aqui pelo vosso relatório, que é bastante claro, assim como as respostas que deram até agora. Eu tenho uma questão em relação ao orçamento e depois um conjunto de questões mais técnicas em relação à forma como foi feita a análise. Nós já falámos aqui do risco das taxas de juros. Nós, neste momento, estamos com taxas de juros de referências em termos reais
a níveis historicamente baixos, portanto, as taxas de juros de referência do Banco Central Europeu, em termos reais, estão a níveis historicamente baixos, o que nos levaria a pensar que pode haver uma aceleração bastante alta nas subidas das taxas de juros nos próximos tempos. Se consideram que isso está devidamente refletido nesta proposta de Orçamento de Estado e qual é o risco que vocês que o Conselho de Finanças Públicas vê em termos orçamentais da possibilidade destas taxas de juros de referência subirem mais depressa. Ou seja, para subirem muito depressa, basta que no final do próximo ano estejamos num nível com taxas de juros reais zero, que não estamos com taxas de juros reais negativas ainda. Se formos para os níveis normais, que seriam algo acima de zero, isto implica uma forte subida das taxas de juros nominais de referência, que não parece estar refletida no Orçamento de Estado e não pareceu ver refletida aqui no vosso relatório. E finalmente, tenho também duas questões mais técnicas, poderá enviar a resposta mais tarde, se não der para fazer agora, que é, vocês falam aqui num pressuposto de elasticidades prudentes, ou seja, tem elasticidades unitárias para basicamente quase todas as variáveis de output. Eu imagino que haja um histórico de elasticidades para cada uma destas componentes. Há algum motivo para não usarem esse histórico e, em vez disso, usarem elasticidades unitárias? Porque eu consigo olhar para aqui e ver alguns exemplos de elasticidades que dificilmente serão unitárias, nomeadamente a receita de IRS em relação aos salários e por aí fora. E, finalmente, isto é um pedido geral que eu faço a todas as autoridades que fazem análises deste tipo, é que nós só vemos o modelo de inputs e outputs, mas não o mecanismo que leva de um sítio ao outro. E para fazer um escrutínio apropriado destas previsões, seria importante perceber quais são os mecanismos no meio, ou seja, ter o próprio modelo de cálculo que vocês adoptam, até numa perspectiva académica. Para fazer um escrutínio académico seria bom termos acesso a isso, e se há a possibilidade de disponibilizarem esse modelo, nomeadamente a esta Casa ou à Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. A palavra, então, à Sra. Professora. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Nós, por acaso, no relatório do que fizemos, as perspectivas orçamentais, macroeconómicas e orçamentais, nós fizemos um pequenino exercício de sensibilidade. Não me recordo exatamente dos resultados, mas remeto justamente para a leitura na parte da dívida pública, em que, de facto, analisámos um bocadinho, ou simulámos aquilo que poderia ser o comportamento em termos de dívida, com uma variação diferente da taxa de juros. De facto, é preciso aqui ter em consideração dois tipos de efeitos. Quando falamos do aumento da taxa de juro, neste caso por ação, por intervenção ou por efeito da normalização da política monetária do Banco Central Europeu. Por um lado, o impacto em termos daquilo que são as novas emissões de financiamento e, portanto, essas novas emissões elas tornam-se mais caras, não é? Aliás, já está a suceder. Portanto, sabemos que as últimas emissões já foram a taxas de juros mais elevadas. Agora, se nós considerarmos, de facto, aquilo que é o nosso bolo total de dívida pública, o impacto ainda é mitigado, porque temos ali uma média que apanha, de facto, ele vai mudando, vai rolando, não é? E, portanto, ela vai-se progressivamente, o peso das novas emissões vai se tornando cada vez mais preponderante, a ponto de afetar a taxa de juros implícita. E, portanto, isso é relevante, por exemplo, para efeitos da dinâmica, do tal apuramento do efeito dinâmico e de redução do rácio da dívida pública, que também pode ser afetada, em última análise, por essa mesma evolução. Portanto, sim, é verdade, de facto, quer o comportamento da dívida pública, da dinâmica da dívida pública, quer o comportamento, desde logo, da despesa corrente do Estado, neste caso a despesa com juros de dívida pública, ela é afetada se tivermos, e é evidente, portanto, neste momento,
Pese embora o Banco Central Europeu tenha já, de facto, aumentado a sua taxa de referência, já está nos 2%, ela ainda não permite taxas de juros reais positivas, portanto, elas ainda são negativas, portanto, digamos, a tal perda de poder aquisitivo da remuneração de capital ainda não foi reposta neste caso, portanto, fundamentalmente é isso que isso significa, e o Banco Central Europeu já anunciou que pretende continuar a aumentar as taxas de juros e, portanto, é evidente que isso é mais um fator de dúvida, é mais um fator de preocupação, porque sabemos que uma elevação das taxas de juros, que de todo modo já aconteceria, independentemente até da política monetária, a taxa de juros começa a incorporar um prémio de risco, que é o risco da inflação, e o mercado responde logo assim, portanto, ela já aconteceria, digamos, a taxa de juros é uma consequência, desde logo, uma inevitabilidade perante o aumento da inflação, mas seja como for, a própria política monetária corroborando essa necessidade, evidentemente que isso poderá vir a ter um impacto negativo sobre a nossa economia, afetando as condições de financiamento, afetando, enfim, de todos os setores, do setor público, do setor privado, empresas, famílias, com, enfim, um impacto que eventualmente poderá vir a ser claramente recessivo. Muito obrigado, Sra. Presidente. Damos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do... Em relação ao modelo que perguntou no fim, nós temos um paper que está também no nosso site, em que caracterizamos o nosso modelo, as várias equações do modelo, e temos também um documento mais recente, que aliás penso que foi publicado já este ano, em que fazemos a análise da prudência e da probabilidade da aplicação desse modelo nos vários exercícios de previsão que temos usado. Porque também procuramos fazer um pouco a autocrítica, no sentido de também podermos melhorar um bocadinho aquilo que são o nosso modelo e aquilo que é a nossa própria capacidade de previsão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora sim, passamos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. O Sr. Deputado Bruno Dias dispõe da palavra até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a Sra. Presidente e a delegação do Conselho de Finanças Públicas aqui presente, senhoras e senhores deputados, agradecendo o contributo e as reflexões que já partilhou nesta reunião com a Assembleia da República e, para além do próprio parecer mais aprofundado acerca da proposta de Orçamento do Estado, eu gostava de abordar essencialmente duas questões no pouco tempo que temos, uma que tem a ver com o investimento público e outra que tem a ver com a questão da inflação. Sobre o investimento público, a Sra. Presidente mencionou na sua intervenção inicial que há algo que fica por explicar no Orçamento de Estado nesta matéria e referiu a questão da outra despesa de capital, com uma diminuição que acaba por conter ou por tornar mais moderado o crescimento da formação bruta de capital fixo. Eu gostava de propor que pudesse abordar essa questão e explicar um pouco mais sobre isso. Entretanto, no parecer do Conselho, página 33, afirma que fica por explicar um aumento de 109 milhões de euros relativamente ao investimento nesta matéria. Eu julgo que as questões estão diretamente relacionadas, pedi-lhe um comentário sobre essa questão do investimento. Depois há o problema crónico da execução. Nós não estamos a discutir a conta do Estado, estamos a discutir o orçamento. O problema é que a gente já viu este filme e peço desculpa pelo plebeísmo, todos os anos temos esta conversa. Vai crescer o investimento e depois a execução é que é o problema. Entretanto, este ano, uma coisa que nem sempre acontece é que nós temos um aumento muito grande das receitas de capital, e entra o PRR e entram, digamos, os fundos comunitários que estão na calha para Portugal, e, portanto, uma receita de capital que cresce 134%, sendo que a despesa de capital prevê-se uma subida de 17%. Eu gostava que pudesse abordar esta matéria na sua intervenção. Para terminar, a questão da inflação. A previsão dos níveis de inflação que o Governo apresenta, quer para 2022, apresentou, quer para 22, quer para 23, é consistentemente abaixo dos valores apontados pelo Conselho. Mas não só, também do Banco de Portugal, etc. Ora, acaba por ser desmentida pela própria realidade, os números já de 22.
E eu faço aqui um parênteses, é curioso porque eles enganam sempre para baixo. Enganam sempre para baixo e com isso justificam depois que não somente os salários, etc. Ora, a inflação traz vantagens para a receita fiscal, como está demonstrado e está referido, mas ao mesmo tempo coloca problemas no encarecimento da despesa, nomeadamente com o efeito de preço do investimento. O problema é que o investimento não se faz. Vai daí é só vantagens. E, portanto, se não houver execução orçamental do investimento e, portanto, o efeito de preço não se faz abater sobre as contas públicas nessa matéria. Entretanto, no lado da receita, o Governo ganha nos dois carrinhos e, portanto, temos aqui uma distorção ainda mais perversa nessa matéria. Já agora, nós sempre alertámos para a evidência dos riscos, das ameaças, dos factos concretos que desmentiam aquele discurso da inflação conjuntural e transitória. Nós não estamos agora a falar do totó bola à terça-feira. Estamos a dizer, desde o princípio, alertávamos que aquilo não podia ser, era uma evidência. E, portanto, teria sido tão difícil assim dar uma resposta diferente a uma inflação que notoriamente não era conjuntural e transitória, como a vida está a confirmar. Mesmo a terminar, Sr. Presidente, a questão das espirais salários-preços, não vou fazer nenhuma pergunta sobre isso, porque as grandes empresas têm estado a apresentar os maiores lucros de sempre, enquanto os trabalhadores perdem poder de compra de uma forma brutal. Temos uma espiral preços-lucros. É isso que temos neste momento. E a pressão do lado da procura, como estamos a falar do pão, do leite e do frango e da energia, a pressão do lado da procura é as pessoas depois passarem fome ou passarem frio. E, portanto, isto era um comentário que eu não podia deixar de partilhar, mas agradeço ao Sr. Presidente e fico por aqui. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. A palavra à Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas. Faça, Sr. Presidente. Não, exatamente em relação a essa chamada de atenção que fazemos. Aliás, aquilo que está no relatório é mesmo de que há uma redução de 1.746 milhões de euros nesta outra, da rubrica, na outra despesa de capital, embora as medidas de política especificadas pelo Ministério das Finanças não justifiquem um decréscimo tão expressivo. Exatamente, portanto, é exatamente isso que está no relatório. Tentámos obter essa informação quando estivemos a fazer o relatório, nas interações que temos, mas essa informação adicional não foi explicada e, portanto, por isso colocámos no relatório essa informação. Bom, em relação à inflação, de facto, neste momento, posso dizer que a maior parte, para 2022, desde logo, a maior parte das previsões já estão até um bocadinho ultrapassadas, não é? Mesmo a nossa, em que já prevemos uma taxa de inflação já significativamente acima da que foi prevista pelo Governo, poderá já estar ultrapassada. Se confirmarem para estes 2 últimos meses do ano, no fundo, este aumento, temos tido taxas já próximas dos 10% e, portanto, se isso confirmar, de facto, essa taxa poderá também ela mesma já estar ultrapassada. Bom, para o próximo ano, como eu disse há pouco, há alguns fatores que poderão ser talvez animadores neste momento, desde logo a questão da energia, não é? Portanto, assistimos já a uma redução do preço dos custos de energia, portanto, já se está a notar, ou seja, é possível que quanto a essa componente, e ela, como se sabe, foi uma componente muito significativa, determinante da própria processo inflacionário que nós tivemos, grande parte, digamos, desta dinâmica partiu dos custos de energia, e aí, portanto, se de facto a situação começar a estar controlada, podemos ter aqui uma boa perspectiva, ou abrir-se aqui uma perspectiva mais favorável, ou pelo menos não tão desfavorável, para o próximo ano. Não sabemos, portanto, a incerteza de facto é grande. Agora, enfim, tudo o que disse é evidente, portanto, tive o cuidado de assinalar que também nos preocupa, portanto, o impacto social que a inflação tem, nomeadamente sobre as famílias, das pessoas, enfim, mais carenciadas, dos trabalhadores que têm, de facto, maiores dificuldades. Isso é um facto. Portanto, a inflação, neste momento, está a afetar, e muito, a situação material de vida das pessoas, e isso é um dado inquestionável, com todas as consequências que isso tem. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Passamos imediatamente à segunda ronda. Eu tenho 3 inscrições, 4.
adjudicado. Vamos então, portanto, como referi, a Sra. Presidente teria a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que só responderá depois 4 senhores deputados que concluírem as suas questões, portanto a resposta será dada em conjunto. O primeiro dos quais, Sr. Deputado Artur Soveral Andrade, faça favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Excelentíssima Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas e demais membros, caras e caros deputados. Eu ensinei Direito Económico e Direito Fiscal e transmiti aos meus alunos a relevância da peça Orçamento de Estado. Na altura, já foi há mais de 100 anos, Orçamento Geral do Estado. O que é que acontece? Com os orçamentos da geringonça, em que para serem aprovados tinha que haver concessões aos partidos da esquerda mais radical. E depois, porque a realidade, a União Europeia e a globalização não permitiam nem aconselhavam que se cumprissem esses acordos, havia as tais cativações com algum exagero. Isto, por um lado. Mais recentemente, temos um governo pródigo em anúncios, cria expectativas super elevadas e depois, em termos de concretizações, há uma enorme déficit. Isso vê-se nas rondas, aqui nestes debates, quando se fazem perguntas sobre questões locais, são as mesmas de há 1 ano, de há 2 anos, de há 3, porque as coisas continuam por fazer. Nesse sentido, e atendendo a esta evolução recente, eu pergunto se vale a pena continuar a considerar o Orçamento de Estado como uma das mais relevantes peças políticas e se podemos falar até em lesados do Orçamento de Estado, nomeadamente quanto às expectativas que são criadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Sérgio Ávila. Faça, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. A questão que gostaria de colocar assenta numa frase em que referiu na sua intervenção. E passo a citá-la neste contexto: devemos mobilizar todos a reduzir o peso da dívida no produto. Sendo este um objetivo estrutural do país, tendo em conta a realidade e a conjuntura que vivemos, e nomeadamente aquilo que referiu, que o grau de impacto do aumento das taxas de juros irá-se fazer ao longo dos anos, ou seja, o aumento das taxas de juros irá consumir recursos que, não sendo consumidos para essa componente, poderiam ser afetos a outra tipologia de despesa, nomeadamente em termos de apoio, e sendo que a componente da variação da taxa de juros assenta em 2 variáveis completamente distintas, a política monetária do Banco Central Europeu, mas também a componente de credibilidade do país nos mercados que influenciam, e essa é a única que nós podemos efetivamente contribuir e controlar e fazer essa redução. E tendo em conta que a maturidade média da dívida pública, do estoque de dívida pública, está em 7,4 anos, ou seja, teoricamente, ao fim de 7 anos haverá uma renovação total da dívida e, mantendo uma trajetória de taxa de juros, o efeito multiplicador sobre o aumento dos encargos da dívida pública irá ocorrer ao longo de 7 anos. E se não é a prudência orçamental, nomeadamente ao nível da melhoria do déficit estrutural, do saldo estrutural, o melhor contributo para que essa variável não consuma recursos que, se não forem consumidos, serão afetos a outras componentes mais essenciais da nossa despesa, nomeadamente a componente do investimento e a componente de apoio ao rendimento. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões. Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho. A minha intervenção reporta-se a uma questão que não foi... Já queria agradecer também a apresentação e as informações muito úteis que o Conselho nos traz, esta Comissão, mas a minha questão prende-se com uma que já foi apresentada e que a Sra. Presidente não teve a oportunidade certamente de responder e que tem a ver com as prioridades, portanto, do Governo relativamente àquilo que são as novas regras orçamentais propostas pela Comissão. Portanto, é aqui o Governo pretende manter um PRR permanente, seria mais ou menos aquilo que nós depreendemos relativamente
às prioridades do Governo. No entanto, havendo esta questão agora apresentada e que está em discussão e, portanto, que importa analisar, saber também a opinião do Conselho nesta matéria, o que é que o Conselho pensa em relação à flexibilização das regras europeias e, portanto, também trazer-nos, carregar-nos a sua opinião sobre este ponto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões, e a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias. Faça força. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecendo a resposta à Sra. Presidente do Conselho das Finanças Públicas, há uma referência que eu julgo que importava talvez reforçar ou sublinhar, que é a ideia de que esta inflação é diferente das outras, por assim dizer. Esta inflação pouco ou nada tem a ver com a procura. Nós estamos a falar, como a Sra. Presidente mencionava há pouco, essencialmente de matérias-primas e de conjunturas internacionais, depois do efeito cascata que isso vem a impactar relativamente ao conjunto dos preços e serviços, bens e serviços. As respostas que estão a ser colocadas, quer ao nível europeu, quer ao nível nacional, é que são as respostas habituais das inflações que estamos habituados a ver. E eu gostava de lhe perguntar se nós não podemos estar a ter um problema em relação a isso. Uma outra questão que tem a ver com o orçamento que se apresenta num contexto de enorme incerteza. E isso é uma evidência que ninguém põe em causa. O contexto é evidentemente de enorme incerteza. A questão que nós colocamos é, até tendo em conta a intervenção da Sra. Presidente ao início e o próprio parecer do Conselho sobre aquilo que afirmou há pouco, vai ser necessário reeditar muitas das medidas de apoio que trazem depois despesa pública e reforçar esses apoios. Ora, o meu ponto, a reflexão que eu proponho é esta. Este orçamento apresenta-se a um contexto de enorme incerteza e traz incerteza reforçada para as famílias e para as empresas. Porque há muita coisa que agora não se diz na expectativa de que o que vier lá para a frente logo havemos de ver o que é que se faz. E essa incerteza perante o que está hoje colocado, com uma diminuição dos apoios sociais, com uma diminuição, e depois veio a estatística e a discussão sobre as medidas one-off, por aí fora. O que é certo é que nos salários, nos apoios sociais e até no ponto de vista das medidas relativamente à resposta aos problemas que estão a ser colocados, há muita coisa que toda a gente fica no pressuposto de que há de vir mais qualquer coisa lá para a frente. Mas isso é acrescentar incerteza à incerteza que já temos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Concluímos então a segunda ronda e, para concluirmos a audição, a palavra ao Conselho de Finanças Públicas. Sra. Presidente, dispõe de 8 minutos. Faça favor. Muito obrigada, Srs. Deputados, a todos pelas vossas questões. Bom, de facto, concordo inteiramente com o Sr. Professor, Sr. Deputado, que, na afirmação que diz que o orçamento do Estado tem uma dimensão política e, portanto, aliás, ele é o principal instrumento de concretização da política financeira do Governo e é um principal instrumento de intervenção do Parlamento nas decisões financeiras que o país pretende tomar e, portanto, é, de facto, o instrumento da democracia financeira por excelência. E, portanto, também eu valorizo imenso o papel do Orçamento do Estado e o contributo que todos têm, desde logo o Governo a fazer a proposta de orçamento, por isso é que ele tem o exclusivo da apresentação de proposta, e o papel que os senhores deputados todos têm para melhorar o documento. E, portanto, aquilo que é desejável é que todos, com sentido de responsabilidade, possam contribuir para que todos os anos o orçamento seja bom para o país. Isto é o que eu posso dizer em termos gerais, não é? É isso que se espera. Senhor Deputado, eu também, portanto, concordo com a questão, portanto, temos tido a oportunidade, nós, Conselho das Finanças Públicas, de reiterar, de facto, de forma insistente, a importância que temos de ver a dívida pública reduzida no produto, enfim, porque ela tem sido um instrumento, não apenas
pela limitação que ela induz ao exercício da política orçamental, porque estamos sempre muito dependentes do peso da dívida pública, mas porque ela é prejudicial para a imagem do país, não é? Ela expõe-nos demasiado. É muito importante que, de facto, o país tenha uma credibilidade da sua política orçamental e isso é um esforço que tem que ser, que tem que ser continuado. Enfim, temos que trazer, de facto, a dívida pública para valores mais consonantes com a média europeia. Bem sabemos que, com a pandemia, todos os países viram a sua dívida pública aumentar muito significativamente, e não só na Europa, noutros países do mundo também. Mas eu penso que a ideia de ficarmos de fora dos radares dos mercados de dívida, de uma disciplina de mercado que, de facto, por vezes nos expõe demasiado, eu penso que é uma exigência que temos, de facto, de cumprir. Quanto às novas regras orçamentais e àquilo que foi o resultado da comunicação ontem publicado pela Comissão Europeia, por ora parece-me que são, de facto, regras ou guidelines, especificações ainda um pouco vagas. Agora, eu devo dizer que nós, Conselho das Finanças Públicas, nós temos aqui uma preocupação. Aquilo que parece que se antecipa é a substituição de um benchmark que existia para a redução da dívida pública e que estava no Tratado Intergovernamental, desde logo, por negociações que são negociações de natureza política e de natureza particular para cada um dos Estados-membros, em função da realidade particular dos Estados-membros. Agora, se é verdade este tipo de solução, se é verdade que ela pode ter um lado favorável, por um lado, é de facto uma solução mais flexível. Há uma flexibilidade, há uma adaptabilidade ao ponto de partida daquela que é a dívida pública de cada país. Mas eu também tenho receio que, às vezes, estas soluções de grande flexibilidade, elas podem virar-se contra os próprios países, e nomeadamente aqueles que têm um ponto de partida mais negativo e, designadamente, países com dívida pública mais elevada, porque eles ficam mais expostos àquilo que são as diferentes percepções e leituras do mercado. Portanto, eu não sei se o afastamento de regras, que são regras objetivas para todos, se isso pode ser desejável para um país com as características de Portugal. Apesar de tudo, as regras orçamentais, com todos os defeitos e até dificuldades técnicas que têm, elas ajudaram a criar aqui uma atitude de prevenção. Elas tiveram essencialmente uma finalidade preventiva que eu acho que foi útil ao país nos últimos anos. Agora, para além disso, e esta é que eu creio que é a minha principal chamada de atenção, eu creio que a preocupação que todos devemos ter e estar preocupados com isso é com o sistema de regras orçamentais, independentemente das regras europeias, é com o sistema de regras orçamentais que temos no país, não é? Eu creio que esse é que é uma das preocupações. O nosso sistema de regras orçamentais é muito importado da União Europeia, das regras europeias, e se calhar poderia não ser, poderíamos ter um sistema mais robusto de regras orçamentais, não apenas para o conjunto das administrações públicas, mas depois para os vários setores do Estado, incluindo os setores regional, administração regional e administração local, de uma forma bastante mais articulada, de uma forma bastante mais organizada e coerente do que temos atualmente, que é um sistema completamente incoerente. E, portanto, eu acho que, aliás, é um repto que eu gostaria de deixar, é de facto a necessidade de procedermos a uma avaliação muito séria daquilo que queremos ter como sistema de regras orçamentais nacionais. Porque se queremos, de facto, defender esta ideia de ownership, de termos regras nossas e que todos cumprimos e das quais também nos orgulhamos, sem estarmos necessariamente dependentes daquilo que vem de Bruxelas, acho que era importante pensar nisto e, portanto, fazer aqui uma reflexão séria sobre o que pretendemos nesta matéria para o nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, e o seu repto seguramente não deixará de ser atendido pelas senhoras e senhores deputados, uma reflexão sobre as regras orçamentais nacionais e o seu robustecimento. Eu quero agradecer uma vez mais todo o contributo que vem sendo prestado à Assembleia da República por parte do Conselho de Finanças Públicas, agradecer muito particularmente a intervenção da senhora professora e o contributo que hoje nos deixou também.
Aos membros do Conselho de Finanças Públicas, o meu agradecimento, e está encerrada esta reunião. Se não sei recordar aos senhores deputados da Comissão de Orçamento e Finanças que às 12 horas teremos o Conselho Económico e Social. A todos, até já. Muito boa tarde.